Buenas. Nessa sessão a gente vai começar a discutir a teoria da carteira e duas coisas são importantes, é entender as medidas ou como calcular dentro dessa teoria da carteira o retorno e o risco esperado. A teoria da carteira, ou teoria moderna, teoria da carteira, moderna teoria do portfólio, baseada no trabalho de Markowitz, de 1952, e até hoje está por aí. Muita gente critica, fala, podia fazer isso, aquilo e tal, a rentabilidade não segue uma distribuição normal, tem outros fatores que influenciam, beleza, tudo isso é verdade, mas a base foi construída e está sendo usada até aí. Muita gente, inclusive, ainda usa como foi construído em 1952, que não é muito tempo, se a gente vai pensar a história e tal, e certas coisas, e funciona bem, e outros vão pegando essas ideias e vão aprimorando, vão colocando melhoramentos, inovações, então vai colocando, ao invés de trabalhar somente com média e variância, vai olhando outras coisas como curtose, assimetria. A gente discutiu isso lá naquele vídeo sobre o VAR de Cornish-Fisher. Além disso, você pode colocar outras medidas de risco também, como tem, alguns chamam de teoria pós-moderna de carteiras, que ao invés de trabalhar com o desvio padrão ou variância, trabalha com a semivariância. Então, assim, por mais que critiquem, a base é essa que a gente vai começar a discutir. Tá válida, e a partir daí é você pegar e melhorar, colocar inovações, melhoramentos, simplificar, complicar aí o gosto do freguês, tá bom? Mas o que a gente vai ver é completamente válido, tá aí, vocês vão usar, e quem mexe com isso usa pra caramba, ou às vezes assim, nem percebe, tá lá no sistema, tá usando, tá calculando, tá certo? E vai usar isso não somente para selecionar investimentos, fazer a gestão da carteira, medir desempenho, mas também até para risco. Comentei do VAR Cornish-Fisher, instituições financeiras têm que calcular a carteira, o risco da carteira, e vai usar essa base aqui, que foi construída a partir do trabalho do Markowitz que eu falei, tranquilamente, como a gente vê. Isso tudo que a gente vai usar agora, vocês podem encontrar como teoria moderna de carteiras, ou teoria moderna de portfólio, vamos dizer, gestão de carteiras, gestão de fundos no ambiente de média variância. E por que chama média variância? Porque você descreve as principais características de uma carteira de investimentos justamente com duas medidas, a média e a variância, tá ok? Então, vamos lá calcular isso, e eu vou mostrar isso para dois ativos financeiros, tá certo? Pode ser até um ativo individual ou uma carteira. Então, o que eu chamo um ativo pode ser, por exemplo, um fundo de investimento, uma carteira de investimentos, e a gente vai ver também a formulação para N ativos, ou seja, de uma maneira geral, se você tiver uma carteira de 10, 20, 50, 100 mil ativos ali, tá bom? Então, vamos ver essas fórmulas. Então, primeiro assim, eu vou mostrar para dois ativos e aqui desse lado para N ativos, tá? Então, eu vou separar aqui, inclusive, esses dois, fazer aqui uma linha divisória. E aqui a gente vai ver para dois ativos que a gente tem, e aqui desse lado a gente vai ver como que é para N ativos. N pode ser até 2, tá? Funciona também da mesma forma. Então, para 2, 3, 4, 10, 20, 1000, quanto vocês quiserem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou escrever aqui o retorno esperado de uma carteira para dois ativos. Vamos dizer, eu tenho dois ativos, A e B.
Então, pode ser qualquer coisa, pode ser o A pode ser uma ação, por exemplo, da Petrobras, o B pode ser uma ação da VEG, tá certo? Ou uma ação da TOTUS, ou sei lá, qualquer, ou pode ser, o B pode ser, por exemplo, até um ativo livre de risco, pode ser a aplicação no CDI, tá certo? Ou melhor, a aplicação na taxa DI. Então, como que eu vou escrever isso daqui? O retorno esperado de uma carteira, então, retorno ou taxa de retorno, para ficar mais bonito, e esperado da carteira C, ele vai ser o quanto eu invisto no ativo A, que eu vou chamar de W, vezes o retorno esperado do ativo A, mais o W é um percentual, tá ok? E como é que eu calculo o W? É o dinheiro investido ou seja, no ativo A, sobre o total investido, sobre o dinheiro total, colocar um cifrão para o dinheiro, em A mais o B. Tá certo? Bom, se W é o quanto eu invisto percentualmente no A, no ativo A, o quanto eu vou investir no B é 1 menos W. Tá bom? É fácil. Vezes o retorno esperado do ativo B. Então tá aqui. Isso daqui é o percentual, ou quanto eu aloco investido em ou no ativo B. Então tá aí. Essa é a fórmula do retorno de uma carteira de 2 ativos. Fácil. E se eu tiver uma carteira de N ativos? Segue a mesma lógica. Então, se eu tiver uma carteira C com N ativos, o que eu vou fazer? Vai ser, eu vou chamar W1 vezes o retorno esperado do ativo 1 mais W2, que é o quanto percentualmente eu aloco no ativo 2, ou invisto no ativo 2, vezes retorno esperado do ativo 2, mais 3 pontinhos aqui, o WN, já que eu tenho N ativos, vezes WN é quanto eu invisto no ativo N, vezes o retorno esperado do ativo N. Então, é pegar essa fórmula aqui e só eu vou expandir para N. Isso aqui também, se vocês quiserem, eu posso chamar de WB. Tá certo? E este daqui, eu também posso chamar disso daqui, pode chamar também de W ou WA. Ou usar essa notação aqui, W1, W2, tá certo? Isso daqui, eu posso colocar aqui no símbolo aqui da somatória, e aí escrevo como somatória de igual a 1 até N ativos, o WI, quanto invisto no ativo I, vezes o retorno esperado do ativo I. Então, tranquilinho, é como se fosse, como se fosse uma média ponderada. Não é uma média, tá? Mas é uma média ponderada, na verdade. Porque cada W, quanto eu estou ponderando, eu estou alocando em cada um deles. Não passa disso. Muito bem. Então, passar de uma carteira de 2 ativos para N ativos é algo super tranquilo quando eu falo do retorno. E agora a gente vai falar da variância, do risco. Então, lembrar
que eu estou aqui falando de ambiente de média variância. Média variância quer dizer que eu tenho que ter essas duas medidas para descrever uma carteira, a média e a variância. Lembrando que, na verdade, a gente vai falar mais de desvio padrão, tá certo? Variância é o desvio padrão ao quadrado, o desvio padrão é a raiz da variância. Então, tanto faz, uma potato, muito bom. Então, para calcular a variância de uma carteira, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou escrever aqui a variância, aí eu vou usar o símbolo, o sigma, variância dos retornos da carteira C, que eu também vou escrever como variância de C, tá certo? Só para não ficar escrevendo RC e tal, eu vou escrever como o quanto eu invisto no ativo A, que é o W, ao quadrado, vezes a variância dos retornos do ativo A, tá certo? Eu podia colocar também sigma RA aqui, mas vai ficar muita coisa assim, depois vai ficar difícil de ler, entender e tal. Então, sigma A, entenda que é a variância dos retornos do ativo A. Não é a variância do preço do A, é dos retornos do ativo A, que podem ser retornos mensais, diários e tal. Aí você, na hora que vai calcular, vai definir a unidade de tempo aqui desses retornos. Mas, quanto eu invisto em B é 1 menos W. Então, 1 menos W ao quadrado vezes a variância de B, tá certo? Mais 2 vezes quanto eu invisto no A, que é o W, vezes 1 menos W, que é o quanto eu invisto no B, vezes... E aí, eu vou usar a seguinte notação. Sigma A, B. Sigma A, B, isso daqui é a covariância. Covariância é uma medida que mede como dois ativos se comportam. Covariância dos retornos do ativo A com os retornos do ativo B. Então, esse quer dizer o sigma A, B. Tá ok? E eu posso escrever isso daqui também de uma outra maneira. Então, aqui posso escrever, deixa eu ver isso daqui. Isso vai ser sigma C ao quadrado. Vai ser igual a... Posso escrever também como WA ao quadrado vezes sigma A ao quadrado mais WB ao quadrado vezes sigma B ao quadrado. Só para vocês terem o registro de dois jeitos diferentes de escrever aqui. Vezes 2 vezes WA vezes WB vezes... E agora eu vou escrever aqui, ó, é sigma A, que é o desvio padrão do A, vezes sigma B, que é o desvio padrão do B, vezes a correlação do ativo A com o ativo B. E isso daqui é nada mais, nada menos que outro jeito de escrever a covariância. A correlação e a covariância, as duas, estão ligadas entre si. Na verdade, para calcular uma, tem que calcular a outra. E as duas medem comportamento de um ativo em relação ao outro. Tá ok? Então, eu posso escrever aqui na forma de covariância, posso escrever na forma aqui com correlação. Das duas maneiras funciona. O interessante sempre dessa fórmula aqui do risco é que a gente tem aqui duas coisas para ver. A primeira aqui, que a gente tem que olhar, essa parte aqui são os riscos individuais. Então, essas duas partes aqui, o WA ao quadrado, V sigma A ao quadrado, são os riscos individuais. E aqui
interação ou risco da interação entre os ativos. Tá ok? Essa parte da interação, inclusive, é muito importante, porque desta parte aqui, deste termo aqui, é o que a gente vai ver, é onde a gente vai ter ganhos da tal da diversificação. É aqui que a gente vai conseguir atuar para reduzir o risco da carteira. Por isso que se estuda muito a tal da teoria da carteira, e por isso que a gente dá um foco grande para ela. Porque através da teoria da carteira, como a gente consegue ver até graficamente, a gente vai aplicar essas fórmulas aqui para ver graficamente, a gente consegue reduzir o risco e manter o nível de retorno. Ou até assim, você consegue, para um dado nível de risco, eu consigo achar uma carteira que tem um retorno maior do que de um ativo individual. Tá ok? E isso que é o legal, eu consigo construir relações risco-retorno mais interessantes. Então, aí que vem a recomendação, ao invés de você deixar o dinheiro parado só num lugar, tá ok? Procura diversificar. E esse termo é onde está o melhor da diversificação. Não é nos riscos individuais, mas sim aqui na interação entre esses ativos. Agora vamos ver a mesma forma aqui da maneira genérica. Então, da maneira genérica, eu consigo escrever aqui, ó, a variância da carteira com N ativos, carteira C, se ela tiver N ativos, é o seguinte, são duas somatórias aqui, é a somatória de igual a 1 a N, a somatória da somatória, então de J igual a 1 até N, e aí eu vou fazer WI vezes WJ vezes a covariância do I com o J. Então, está aqui, covariância do I, do ativo I com o ativo J. Então, veja até que assim, a fórmula é pequena. Na verdade, quando vocês forem calcular, vai ser um trem, entendeu? Ela vai ficar grande, vai ter vários termos aí, vai crescendo cada vez mais. Mas a gente pode escrever ela assim, para escrever fica até mais curta aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar para dois ativos. Então, como que seria ela aplicada para dois ativos? Ficaria da seguinte maneira. Então, vou colocar aqui. Então, sigma 2C vai ser a somatória de I igual a 1 até 2 da somatória de J igual a 1 até 2, já que são dois ativos, WI vezes WJ vezes a covariância de I com o J. Isso daqui eu vou abrindo então. Como que eu vou abrindo isso daqui? Eu vario o I primeiro, depois vou variando o J, então pego o número I, o I igual a 1, depois eu vou fazer o J variar de 1 até 2 e vou abrindo esses termos. Então, I igual a 1, então coloco aqui WI 1, J variando de 1 para 2, então vezes WJ é igual a 1, sigma 1,1, mais, depois o I continua sendo igual a 1, então W1, vezes, o J agora vai ser 2, então aqui o W2, que é o J igual a 2, vezes sigma 1,2, tá certo? E aí, pronto, o J, quando o I era igual a 1, já fiz o J duas vezes. Agora eu vou colocar mais outros termos aqui. Então, mais... deixa eu só mudar a ponta aqui, que essa está muito grossa. E aqui. Agora, o I com I igual a 1 já foi. Agora, I vai ser igual a 2. Então, tem aqui W2 vezes
O J agora vai variar de 1 para 2. Então, vezes W1 vezes sigma 2,1 mais, vou na segunda parte aqui, o W continua sendo 2, que é igual a 2 agora, vezes, agora o J igual a 2 também, que é o último que faltava, sigma 2,2. Pronto, tem os 4 termos. Que eu vou fazer agora? Agora eu posso agregar isso daqui, então posso continuar mexendo nisso. E uma das coisas que eu vou perceber aqui é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, esse termo W2 vezes W1 vezes sigma 2,1 é igual a esse daqui, ó, W1 vezes W2 vezes sigma 1,2. Covariância do 1 com 2 é a mesma coisa que a covariância do 2 com 1. Então, esses dois são iguais. Então, eu vou somá-los. E aí tem uma coisa legal, pessoal. Seguinte, a covariância aqui, covariância do ativo I com ele mesmo, covariância do ativo 1 com ele mesmo, é igual à variância desse ativo 1. Então, isso é sigma 2, 1. Tá ok? Então, esse é um resultado legal, porque aí eu vou escrever o seguinte. Então, nossa fórmula aqui da variância da carteira vai ser, primeiro termo, W1 vezes W1 é W1 ao quadrado, vezes covariância do 1 com 1 é a variância do 1. Então, variância do 1 mais, já vou pegar esse termo aqui final, ó, W2 vezes W2 vezes covariância do 2 com 2, é W2 ao quadrado, vezes variância dele com ele mesmo, aliás, covariância dele com ele mesmo é a variância, então sigma 2 ao quadrado, mais, são dois termos iguais, eu somo os dois, então é 2 vezes W1 vezes W2 vezes covariância do 1 com 2, ou covariância do 2 com 1. Então vejam que chegamos aqui, ó, exatamente na mesma fórmula que a gente tinha achado aqui em cima. Mesmo resultado. Aqui, ó. Então vejam, se eu pegar essa fórmula daqui e for abrindo, como a gente fez, chega nesse mesmo resultado aqui de cima. Então, beleza, tanto uma coisa como outra, tranquilo. Aí, quem quiser pode só fazer o seguinte, ó, como são dois ativos, então a gente tem que W2 é igual a 1 menos o W1. E aí eu chego nessa outra fórmula daqui. Então deixa eu até colocar uma outra flechinha dizendo que estou igual a esse daqui, né? Tudo mesma forma de escrever. Pode escolher gosto do freguês, tranquilo. Eu ainda posso escrever isso de outras maneiras. Que outras maneiras? Eu posso usar, por exemplo, uma formatação matricial. Que para aqueles que conhecem tal, ou gostam, é bastante prática, inclusive até para trabalhar no Excel e outras ferramentas. Muitas vezes até você vai construir um modelo de otimização e tal, que é o que a gente vai discutir depois, e trabalhar com a parte matricial facilita bem a vida. Então, a variância da carteira, eu posso escrever também da seguinte maneira matricial aqui, variância dessa carteira aqui de N ativos, eu posso escrever como
WT, que é um vetor transposto, vezes V, que é uma matriz variância-covariância, vezes W. O que é W? WT? WT é um vetor aqui de pesos, W1, W2, assim até o WN. O V é a matriz variância-covariância, então aqui eu vou ter sigma 1, 1, sigma 2, 2, e aí vai até o sigma N, N. Na diagonal da matriz eu vou ter justamente as variâncias, e aí eu tenho, ó, sigma 1, 2, sigma 1, N, aí eu vou preenchendo isso, sigma N, 1, aí vocês vão preenchendo com as covariâncias, e esse W é a mesma coisa que, esse na verdade é o vetor original, que é assim, W1, fica de pezinho aqui, W1, W2, até WN, são os vetores dos pesos aqui que a gente usou aqui, ó, tá ok? Posso escrever também o retorno aqui como no formato de matriz, tá certo? É super tranquilo, eu pego aqui esse vetor WT aqui, W transposto, e multiplico pelo um vetor de retornos. E isso aqui é matriz de covariâncias. Alguns chamam, eu chamo só de matriz de covariância. Tem gente que gosta de chamar de matriz variância-covariância, até porque a diagonal são as variâncias, tá certo? Gosto de freguês sem problema. Então, para trabalhar matricialmente, esse tipo de formato é legal, e vocês vejam que é fácil, bem condensadinho para trabalhar. Outro jeito de escrever também essa carteira aqui C, eu posso separar, isso também vou fazer, eu vou pegar essa aqui e vou separar os termos das variâncias dos demais. Como que fica isso daqui então? Então, se eu separar os termos, eu tenho o seguinte, eu tenho a somatória aqui de I igual a 1 até N, só das variâncias, variância aqui do ativo I vezes o WI, tá certo? Então tem os termos aqui, ó, isso daqui são só as variâncias, nesse primeiro termo, e aí eu tenho a outra parte, que são as somatórias, somatória, também variando de I igual a 1 até N, e aqui de J igual a 1 até N, sendo que J é diferente de I. Então, aqui eu tenho que colocar esse detalhezinho aqui embaixo. O J tem que ser o diferente de I aqui. Quando o J for igual a I, eu pulo. É basicamente isso. Por que eu pulo quando o J for igual a I na hora que eu estiver contando aqui? Porque o termo quando o J é igual a I, já está aqui, ó. São as variâncias. Vezes WI, vezes WJ, vezes covariância do I com o J. Que é a mesma coisa aqui. Então, esse termo aqui são só as covariâncias. Assim a gente... Covariâncias. A gente separa esses dois termos. E eu vou usar isso daqui em outro vídeo, onde eu vou pegar essa fórmula justamente e vou mostrar o efeito da diversificação. Então, separando as variâncias com variância aqui, fica mais fácil. Então, e às vezes você quer olhar mais para um lado ou para o outro, assim como a gente viu que às vezes é interessante separar os riscos individuais, tá certo? Que estão aqui nas variâncias, das interações entre os riscos que estão aqui nas covariâncias. Tá ok? Então, aqui eu tenho... Pronto, pessoal, vocês têm aí as formas para 1 ou para N ativos.
Para que só colocar aqui, ó, o retorno aqui, se quiser colocar em maneira matricial, é o WT, esse mesmo WT aqui, vezes um vetor de retornos aqui, que isso daqui vai ser assim, o retorno esperado 1, depois retorno esperado 2, e assim por diante. Aí faz um vetorzinho aí só de retornos esperados. Então, pode trabalhar também com nesse formato quem quiser. Então tá aí a forma do retorno para 2 ou para N ativos aqui. São formas que a gente vai usar o tempo todo, a partir de agora, como vai começar a discutir o ambiente de média variância. Quero reforçar tudo isso daqui, aliás, eu vou até escrever aqui embaixo, para a gente lembrar que tudo isso daqui é o nosso ambiente, é onde a gente vai trabalhar de média, ou trabalhar com carteiras de média variância. Essas são as fórmulas básicas que a gente tem que dominar para trabalhar aqui nesse ambiente, variância, não posso esquecer do N aqui da variância. Pessoal, só uma correçãozinha. Esse termo aqui, o WI, é ao quadrado, então não esqueçam disso. Tinha esquecido de colocar o quadrado, então colocando aqui, ó, e corrigindo, até porque esse termo aqui, ó, eu estou multiplicando sempre WI vezes WJ, e nesse pedaço aqui, WI e WJ são iguais, então tem que ser WI ao quadrado. Muito bom, pessoal. Tá aí, risco e retorno com 2 ou N ativos, mostrando que as fórmulas elas se falam entre si e algumas variantes delas, para a gente poder trabalhar nos próximos vídeos e desenvolver a teoria de carteiras, tá bom? Até